Ao cumprimentar a todos, o ministro João Paulo dos Reis Veloso, o professor Raul Veloso, saudar o governador Dornelles, em nome dele, nosso anfitrião, saudar todos os governadores, todas as lideranças, secretários, e colocar objetivamente, no tempo que eu tenho, algumas ideias que é resultado dos debates que fazemos em Santa Catarina. Primeiro, o processo solidário com a federação. Nós não queremos que a crise do governo federal aumente. Nós queremos ser solidários na solução. Agora, existem premissas que são indispensáveis. Tem que se tomar medidas, mesmo que impopulares e duras, para que se corrija o processo. A origem desse desequilíbrio está na Constituição de 88. Ela concedeu muito mais vantagens do que é possível suportar. E criou tantos órgãos de controle e de fiscalização, cujo custo não é apenas a despesa de pessoal e sua infraestrutura, mas a interferência excessiva, abusiva em muitos dos encaminhamentos que os estados dão. Aí sim, de fato, nós perdemos muito da nossa autonomia e perdemos quase toda a nossa eficiência de gestão. O segundo aspecto, é evidente que o Brasil vive um processo de mudança política. E aí nós temos no tempo uma ação rápida a ser feita. As reformas que precisam ser feitas, elas terão que ser votadas no mês de julho. Tem que convocar o Congresso de forma extraordinária. São medidas impopulares. Se você permitir que a base do Congresso vá para o convívio da sociedade nas férias de julho e receba o impacto, por exemplo, de tirar direitos da previdenciários, quando voltar para votar em agosto, próximo de eleição municipal, pode ter certeza que não vota mais nada. Então, tem que convocar de forma extraordinária, num limite de tempo, e fazer as mudanças que forem amadurecidas a partir de agora. Eu começo pela questão da Previdência. A Previdência privada, nós temos aí 27 milhões de aposentados com déficit de 125 bilhões no ano passado. Mas a Previdência Pública Federal, nós temos 1 milhão de aposentados com 70 bi de déficit. Então, a crise é na Previdência Pública, né? E entre estados e municípios, entre 2,5 milhões, nós temos um déficit de 48 bilhões. Então, tem que colocar a idade mínima para a aposentadoria do servidor público. É impopular, é desgastante, mas é a única forma de sobreviver. Sim. E isso tem que ser feito de forma imediata. 2/3 dos servidores públicos federais têm aposentadorias especiais. E não tem como nós olharmos o Brasil para o futuro se nós não mexermos na questão da Previdência. Em Santa Catarina, nós conseguimos ampliar de 11 para 14, universalizar os benefícios para os futuros servidores, dentro de um programa específico e dentro de visão moderna, e nós precisamos mais. E esse mais depende da legislação federal para que a gente possa corrigir. Nós tivemos um déficit no ano passado de 3,1 bilhões de reais, num estado de 7 milhões e 200 mil habitantes, cujo nós temos 49 mil aposentados e 11 mil pensionistas. Então, você destina para 60 mil pessoas um valor maior do que saúde e educação, saúde e segurança pública para um universo de 7 milhões. Isso é uma coisa absurda, inaceitável e que tem que ser corrigida agora. A segunda questão que eu gostaria de colocar é a questão da dívida. O governador Renan colocou, foi muito correto e muito profundo nessa questão. Não se trata de discutir modelo de IPCA mais 4 é juro composto aqui ou em qualquer lugar do mundo. Não é isso que nós estamos discutindo. Foi vendido de que nós queríamos a questão simples. O desconto do saldo devedor não é uma iniciativa aleatória, é um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que foi encaminhado pelo governo federal, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado. Ele está em vigor. E deveria ter entrado em vigor em 2013, 2014, 2015 e até agora não entrou. Então, é por esta reação. E, de fato, os estados, olha, eu vou dar um exemplo. Santa Catarina fez o conjunto das suas dívidas para fazer base do Plano Real, que, aliás, foi um dos melhores momentos da economia do país. E saúdo aqui o ministro Marcílio Moreno. E o nosso conjunto era 4 bilhões. Nós pagamos 13 e estamos devendo 9. E se nós aceitarmos o decreto que regulamenta a lei, que afronta a lei, em vez de 9, vai passar para 10. E a lei ela foi clara, ela objetivou conceder um desconto aos estados, e ela pune os estados. É bem simples de ver. Se o estado atrasar, a cobrança é Selic composta. Então, exatamente o benefício que quer nos dar é a punição que nos dão quando atrasa. Então, a interpretação da lei é absurda. Tanto é verdade que o Supremo não conseguiu ser contra os estados, ou interpretou de forma correta o movimento dos estados, e é exatamente nesse momento que a negociação precisa evoluir, não é? Senão a gente não vai alcançar os aspectos que nós precisamos de equilíbrio das contas do Estado. Terceiro item de custo é a folha. Mas que condições nós temos de fazer gestão da folha quando você dá estabilidade e direito de greve ao mesmo tempo? Nenhum país do mundo deu isso. Tem que ter a coragem de regulamentar o direito de greve em serviços essenciais.
Fique na posição de governador com uma greve de segurança pública, 15 dias, 30 dias, com a sociedade te apertando do jeito que faz. Fique no governo enfrentando uma greve na saúde, quando os funcionários se negam, através da força do sindicato, de estar na UTI prestando socorro às pessoas que estão lá. Então, tem que regulamentar o direito de greve, senão a gente não consegue enfrentar de forma decente aquela população que, às vezes, vira massa de manobra de sindicatos, de corporações, que foi quem se fortaleceu. O movimento que a sociedade brasileira vive hoje, ela minimiza a força destas corporações e ela compreende os movimentos de equilíbrio fiscal. É impressionante como isso está corrente na opinião pública. E é exatamente esta a oportunidade que a gente tem. E essa janela tem um curto espaço de eficiência para que a gente possa alcançar um resultado. Eu não tenho dúvida de que, se nós agirmos de forma conjunta, e esse é um encontro que pode produzir esse resultado de colaboração entre todos nós, nós temos a condição de corrigir. O que poderá acontecer? O colapso iminente dos serviços básicos à população. O aumento dos custos da educação se deu muito pela migração de alunos da rede privada para a rede pública. Isso, o impacto já é sentido fortemente no ano de 2016. Mas o mais forte de tudo é na saúde. Pela mudança do câmbio, a saúde, o medicamento é quase tudo importado, pelo excesso das decisões judiciais, hoje a maioria dos remédios são decididos por advogados e não mais por médicos, e os custos são absurdos, né? E também pela ausência de reajuste no sistema SUS, que saiu totalmente da área e deixou um déficit tremendo. E os estados vão entrar em colapso no serviço de saúde, não adianta a gente tentar enganar a cara, não há dinheiro novo para você colocar. Eu vou dar um exemplo. A obrigação constitucional em qualquer estado é 12 na saúde. Ano passado nós conseguimos, né, Gavazano, chegar em 13,5. Esse ano, com menos de 17, não dá para você fechar o buraco. Estou falando de 700 milhões de reais a mais, no caso de Santa Catarina. Não há nenhum estado do Brasil, cuja obrigação constitucional é 15, que não esteja investindo 25, 28. E nós vamos ter que enfrentar esta realidade. Então, a situação é muito mais grave do que aparece, o déficit público é muito maior do que está aí, e nós temos que ser duros e rigorosos nas medidas, nós temos pouco tempo para corrigir. Então, dentro do princípio de solidariedade, nós queremos que a União tome as medidas que facilitem as nossas, como consequência disso. E a renegociação da dívida é pré-requisito, com uma carência imediata, como a que nós tivemos de 60 dias, por pelo menos um ano, para que você possa prestar os serviços públicos. Caso isso entre em colapso, a União também entra junto. Porque a União é muito ruim emitir papel para a questão financeira do país. Ninguém quer isso, mas a União pode. É muito ruim emitir moeda, é um absurdo, mas ela pode. E ela pode fazer déficit fiscal. O que os estados podem fazer? Atrasar fornecedores, paralisar as obras, atrasar salário e depois não comprar mais remédio. Esse é um quadro que está na grande maioria dos estados. Então, ou a gente age rápido e enfrenta essa situação, ou daqui 6 meses nós estaremos num colapso social extremamente grave, né? Esse é o desafio que nós temos, por isso eu agradeço a oportunidade e cumprimento a iniciativa desse encontro.